Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 3 de setembro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Muito bom dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa terça-feira, agora 6h36. Você acompanha então os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Com 68 mil focos e queimadas, Brasil tem o pior mês de agosto desde 2010. Goiânia tem 22 notificações de Mpox em agosto. Setembro começa com calorão, mas também deve ter frente fria. Goiânia, operação autua 130 motoristas por embriaguez no fim de semana. Mpox, apenas 4 estados aplicaram todas as doses da vacina contra a doença, é o que aponta levantamento. A NTT aprova leilão de trechos de rodovias entre Goiânia, Rio Verde e Tumbiara. Operação identifica 115 distribuidoras de bebidas em situação irregular na capital Goiânia. Os detalhes destas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o Brasil registrou 68.635 focos e queimadas em agosto. Isso de acordo com dados do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É o pior resultado para o mês desde 2010, quando 90.444 focos ativos foram detectados pelo satélite de referência do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Considerando os dados históricos coletados pelo INPE desde 1998, os números do governo federal colocam o período como o quinto pior mês de agosto no total de foco de queimadas para o Brasil. A taxa também mais que dobrou na comparação com o ano passado, quando o país teve 28.056 focos no mesmo período. A média de queimadas para o mês é de 46.529 focos. Já o mínimo de focos registrado pelo INPE aconteceu em 2013, quando cerca de 21 mil foram contabilizados em todo o país. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade nesta segunda-feira confirmar o despacho do ministro Alexandre de Moraes e manter a rede social X suspensa. A decisão vale até que a plataforma cumpra decisões da Justiça de bloquear perfis com conteúdo antidemocrático ou criminoso, pague multas aplicadas por desobedecer ordens judiciais que somam até ontem 18 milhões de reais, e indique um representante legal aqui no país. Foram 5 votos favoráveis à decisão. Alexandre de Moraes, relator, autor da primeira decisão, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Os ministros também seguiram o entendimento de Moraes de que deve ser aplicada uma multa de 50 mil reais para pessoas e empresas que utilizarem subterfúgios tecnológicos para manter o uso do X, como o uso de VPN. E o Senado quer ouvir Marina Silva sobre queimadas pelo país. A matéria é com Yuri Hudson. A Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal quer ouvir a ministra Marina Silva sobre o aumento das queimadas em todo o país. Neste ano, de 1º de janeiro a 26 de agosto, foram registrados 110 mil focos de incêndio pelo Brasil. Um aumento de 78% em comparação ao mesmo ano do ano passado, quando foram 61 mil focos registrados. Regiões da Amazônia, do Pantanal e do Cerrado brasileiro são as que mais preocupam. Por isso, a comissão aprovou na semana passada um convite para que a ministra compareça ao colegiado. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, integrante da Comissão de Meio Ambiente,
pediu rigor do poder público na fiscalização dos crimes ambientais. E além do enfrentamento dos negacionistas, a situação exige rigor do poder público na fiscalização de atividades ilegais que afetam os ecossistemas e, sobretudo, o máximo de empenho para punir os autores de crimes ambientais. Cadeia para quem comete ecocídio. Na semana passada, diversas cidades brasileiras amanheceram encobertas, com céu cinzento e o ar quase irrespirável devido à fumaça de incêndios que foram registrados no estado de São Paulo. As autoridades suspeitam que parte destes incêndios possam ter sido provocados de maneira criminosa. Inclusive, algumas prisões foram feitas e a Polícia Federal abriu uma investigação para identificar a possibilidade desses incêndios no interior de São Paulo. A audiência pública com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ainda não tem uma data marcada. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41 agora. E um carro com mais de R$20 mil em débitos foi apreendido nesta segunda-feira pela Polícia Rodoviária na BR-040 em Cristalina. O veículo foi abordado porque fez uma ultrapassagem indevida. Cerca de 18 dos 20 mil em débitos diziam respeito a multas, a maioria por excesso de velocidade. O motorista também estava com a carteira de habilitação e licenciamento vencidos. O carro foi recolhido ao pátio da PRF e agora só será liberado depois que o proprietário pagar todas as multas e taxas pendentes, além de quitar os custos da remoção e da estadia. Goiânia teve 22 notificações de casos de mpox, a doença anteriormente chamada de varíola dos macacos ou monkeypox, em agosto. A informação consta em publicação da Agência de Notícias da Prefeitura nesta segunda-feira. Ao todo, ocorreram 62 notificações na capital neste período e 5 confirmações da doença. Nenhum da cepa 1B, a variante mais recente. Além de agosto, foram 11 em janeiro, 3 em fevereiro, 8 em março, 7 em abril, 6 em maio, 4 em junho e 1 em julho. Vale lembrar, a Organização Mundial da Saúde elevou a mpox à categoria de emergência de saúde pública de importância internacional no dia 14 de agosto desse ano. Trata-se de uma doença viral rara que pertence à mesma família do vírus MPXV. 6h42 e as inscrições para o projeto Embaixadores do Brasil Central terminam hoje, terça-feira. Quem vai dar detalhes como fazer essas inscrições é Eduardo Bernardo. Estudantes do segundo ano do ensino médio das redes estaduais de educação de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia, Maranhão e do Distrito Federal podem se inscrever até esta terça-feira, dia 3 de setembro, no projeto Embaixadores do Brasil Central. A ação é uma iniciativa do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central. O projeto tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável da região por meio de atividades que combinem diplomacia e inovação, oferecendo aos jovens a oportunidade de conhecer a capital do país, Brasília. Serão selecionados 3 estudantes que, ao voltarem para suas instituições de ensino, terão a responsabilidade de produzir e compartilhar reflexões sobre suas experiências, dividindo o aprendizado com a comunidade escolar. Para participar do projeto, é necessário ser estudante da rede estadual, estar cursando a 2ª série do ensino médio, ter conhecimento básico ou intermediário de inglês, demonstrar interesse por relações internacionais, ter bom comportamento e desenvoltura para se comunicar. Mais informações da iniciativa podem ser conferidas no site agenciacoradenoticias.go.gov.br. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44. A seleção brasileira realizou nesta segunda-feira o primeiro treino em Curitiba, em preparação para o jogo contra o Equador, que será na sexta-feira às 22 horas, pela 7ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A atividade realizada no CT do Caju do Atlético Paranaense contou com apenas 14 atletas, sendo que 8 trabalharam com bola. Os goleiros Bento e Henderson
E os jogadores de linha André Gabriel Magalhães, João Gomes, Lucas Paquetá, Luiz Henrique e Wendel. Os outros 6, Estevão, Gerson, Guilherme Arana, Lucas, Pedro e William, jogaram por seus clubes no último domingo e assim apenas correram em campo e fizeram exercícios regenerativos. O grupo de 23 convocados estará completo somente hoje, quando são aguardados 4 jogadores do Real Madrid, Éder Militão, Hendrick, Rodrigo e Vini Júnior, além de Bruno Guimarães do Newcastle. E o Al Hilal anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Marcos Leonardo, que estava no Benfica. O clube saudita chegou a um acordo com o jovem ex-Santos numa transferência de aproximadamente 40 milhões de euros, algo em torno de 250 milhões de reais. Clube formador de Marcos Leonardo, o Santos tem direito a 15% do valor da transferência. O mecanismo de solidariedade da FIFA dá direito a 5% ao clube brasileiro. Além disso, o Peixe ainda tem direito a 10% da mais-valia na transferência do atacante para o clube saudita, além de outros dispositivos definidos em contrato. Como o atacante deu os primeiros passos no Peixe dos 12 aos 20 anos, o Santos receberá cerca de 37 milhões e 400 mil reais com a transação. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46. E a safra de soja no Brasil 24/25 foi estimada nesta segunda-feira em recorde de 165,04 milhões de toneladas, de acordo com a avaliação da consultoria Stonex, que manteve a projeção divulgada no mês anterior, apesar de um tempo seco que deve dificultar o início do plantio no país, maior produtor e exportador da oleaginosa. O volume estimado para a nova safra, cujo plantio normalmente começa em setembro após a chegada das primeiras chuvas, aumentaria em 10,8% na comparação com o ciclo anterior, graças a uma recuperação das produtividades após problemas climáticos na temporada passada. O plantio de soja no Brasil normalmente começa após o fim do chamado vazio sanitário, que impede o plantio da soja por pelo menos 90 dias para limitar o avanço do fungo da ferrugem, uma doença que exige altos investimentos de produtores em fungicidas. Ao limitar o plantio, já que a doença se propaga na própria lavoura, o setor consegue reduzir a pressão de alastramento da doença. Pelo calendário do plantio, parte do Paraná, importante estado produtor brasileiro, já poderia estar plantando soja desde este domingo. O Mato Grosso, maior produtor nacional, está liberado para plantar a partir de 7 de setembro, conforme a definição de governos. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h12, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. E apenas 4 estados do país aplicaram todas as doses da vacina contra a Mpox que receberam do Ministério da Saúde em 2023, quando começou a campanha de vacinação contra a doença no país. É isso que aponta um levantamento exclusivo feito junto às secretarias estaduais de saúde e Superintendência de Vigilância. Os dados mostram que somente Pará, Pernambuco, Sergipe e Tocantins aplicaram 100% dos imunizantes que receberam. Ao todo, os estados informaram que foram abastecidos com 48.052 doses, mas só usaram 29.913 ou 62% do que receberam. Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Maranhão não aplicaram nem a metade dos imunizantes que foram repassados. O Ministério da Saúde adquiriu 49 mil doses do ano passado. O restante, que não foi repassado aos estados, seguiu para instituições de pesquisas parceiras da pasta e para o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, responsável por controlar a qualidade das vacinas utilizadas no país. A equipe econômica informou que espera arrecadar 700 milhões de reais com a taxação de encomendas internacionais nesse ano. A informação consta na proposta de orçamento do ano que vem, encaminhada na última sexta-feira ao Congresso Nacional. Após acordo com o Legislativo, o governo passou a taxar uma alíquota de 20% do imposto de importação às compras feitas em sites internacionais com valor de até $50, que estavam isentas desde agosto deste ano. A medida, que ficou conhecida como taxa das blusinhas, está em vigor, mas não incidirá sobre medicamentos. Além do imposto de importação, também incide sobre as compras internacionais o ICMS, que vai para os estados, de 17%. Esse imposto já existia. Segundo as regras aduaneiras, os 20% do imposto de importação serão cobrados em cima do valor do produto, mais eventuais cobranças de frete ou seguro, enquanto os 17% do ICMS vão incidir sobre o valor da compra já somado ao imposto de importação.
Crescimento da população idosa traz desafio para as empresas. Vamos saber quais são esses desafios nessa matéria de Adriana Mesquita. Em 2070, quase 40% da população do Brasil terá mais de 65 anos de idade. O dado divulgado recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, traz um alerta para as empresas. É preciso agir agora para combater o etarismo. Pessoas já a partir de 40 anos, que é o meu caso, já começam a sofrer algum tipo de preconceito no mercado, principalmente quando a gente está num cenário de mudança de empresa, né, de busca por recolocação, ou inclusive num momento de transição de carreira, buscando oportunidades numa nova empreitada profissional. Advogada com mestrado em administração de empresas, Débora Pontes, é uma defensora da inclusão dos profissionais com mais de 60 anos nas empresas. Os idosos deixaram de ser a menor fatia da população brasileira em 2023, quando passaram a ser 15,6%, segundo o IBGE. Esta é a primeira vez que eles ultrapassam a faixa mais jovem, que vem diminuindo desde os anos 2000. E daqui a 2 décadas, vão ser a maior parcela da população. A empresa vai ter que começar a aprender a conviver com essa faixa etária dentro do seu quadro. E aí um dado interessante também. No ano passado foi divulgada uma pesquisa falando que nunca houve 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo no mercado. E nós estamos nesse cenário. Mas ainda assim, as pessoas mais velhas são as que são mais expulsas do mercado de trabalho. Elas são expulsas primeiro. Então, as empresas vão ter que começar a administrar, a conciliar, a negociar essa convivência intergeracional dentro das suas empresas. A especialista também defende políticas públicas voltadas ao envelhecimento digno e critica a falta de ação do poder público e das empresas para combater o etarismo. Agência Rádio Web, produção e reportagem Adriana Mesquita. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h16. A Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou um leilão para que empresas concorram à concessão de rodovias entre Goiânia, Rio Verde e Tumbiara. Com a concessão, serão instalados pedágios nos trechos. Conhecido como Rota Verde, o sistema rodoviário abrange o contorno de Goiânia até a interligação com a BR-153, estendendo pela BR-060 até Rio Verde e de lá pela BR-452 até Itumbiara. Com investimento total previsto de 6,8 bilhões, a decisão foi tomada na última quinta-feira. De acordo com a ANTT, ao longo dos anos, o aumento do tráfego, especialmente devido à forte presença da agropecuária na região, motivou a decisão. A ANTT informou que o leilão está previsto para o dia 12 de dezembro de 2024. E o Ministério Público de Goiás divulgou nesta segunda-feira um balanço da recomendação expedida no início de agosto à Prefeitura de Goiânia para intensificar a fiscalização do consumo de bebidas alcoólicas em portas e distribuidoras. De acordo com a promotora de justiça Aline Freire, informou que a Polícia Militar realizou uma operação recente na região metropolitana e flagrou 115 distribuidoras funcionando irregularmente, permitindo o consumo de bebidas no local. Diante dos flagrantes, o MP encaminhou os registros à Prefeitura solicitando uma fiscalização específica nessas 115 distribuidoras. O objetivo é que, verificada a irregularidade, seja registrada e autuada a respectiva infração administrativa, com sanções que podem ir de multa até a interdição do estabelecimento. A Prefeitura tem 20 dias para cumprir a recomendação. E Goiás é o líder na geração de empregos aqui na região centro-oeste. A boa notícia quem nos traz é Maria Paula. Dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que o estado de Goiás criou 72.959 novos postos de trabalho de janeiro a julho de 2024. Em relação ao mesmo período de 2023, houve um aumento de 15%, ou seja, 9.531 empregos a mais em números absolutos. Com o resultado, o estado é líder por uma ampla margem na geração de empregos no Centro-Oeste, seguido por Mato Grosso, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. No ranking nacional, Goiás está em 6º lugar.
Em 2024, o principal destaque é o setor de serviços, que empregou 27.059 pessoas, correspondendo a 37% de todos os novos postos de trabalho. Em seguida, vem a indústria, ramo de construção, agropecuária e comércio. Juntos, os setores da indústria, serviços e comércio representam uma parcela de 66,3% de todas as vagas criadas ao longo do ano. De Goiânia, Maria Paula, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h19. E Beatriz Haddad Maia venceu a ex-número 1 do mundo, Caroline Wozniak, nesta segunda-feira por 2-1, parciais de 6-2, 3-6 e 6-3, e avançou às quartas de final do US Open pela primeira vez na sua carreira. Exibindo confiança em um jogo agressivo de 2 horas e 41 minutos, sem se deixar abalar, com a torcida fervorosa pela adversária brasileira, se aproveitou dos erros da dinamarquesa, garantiu a vitória e vai enfrentar agora a tcheca Karolina Muchova na próxima quarta-feira. Bia é a primeira brasileira a alcançar as quartas do torneio em 56 anos, desde Maria Esther Bueno em 1968. Mais uma, Gabrielzinho venceu a prova dos 200 metros livre da classe S2 e conquistou seu terceiro ouro nas Paralimpíadas de Paris 2024 nesta segunda-feira. Com um tempo de 3 minutos, 58 segundos e 92 milésimos, o nadador brasileiro colocou mais de 15 segundos de diferença para o segundo colocado. O russo Vladimir Danilenko, com um tempo de 4 minutos, 14 segundos e 16 milésimos, e o chileno Alberto Dias, com tempo de 4 minutos, 22 segundos e 18 milésimos, completaram o pódio com as medalhas de prata e bronze, respectivamente. Gabrielzinho já havia conquistado ouro na prova dos 50 metros livre e 100 metros costas. O nadador tem focomelho, uma doença congênita que impede a formação normal de braços e pernas. Com o pódio dessa segunda-feira, Gabriel chegou a 6 medalhas paralímpicas na sua carreira. Em Tóquio 2021, o nadador brasileiro conquistou 2 ouros e 1 prata. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E os preços da soja ficaram nominais no Brasil nesta segunda-feira, sem a Bolsa de Chicago. Os negócios, se ocorreram, foram pontuais. Os ajustes nas cotações levaram em conta o dólar. As trades estiveram fora do mercado. Confira os preços no Brasil dessa segunda-feira. Em Porto de Rio Grande, R$139. Em Cascavel, desvalorizou de 134 para R$133. Porto de Paranaguá, decresceu de 139 para R$138. Em Rondonópolis, R$131. Dourados, R$129. E Rio Verde, R$130. Os mercados financeiro e agrícola dos Estados Unidos não operaram nesta segunda-feira devido ao feriado do Dia do Trabalho. Com isso, as bolsas de Chicago para grãos e cereais, soja, subprodutos, trigo e milho, o mercado financeiro em Wall Street e a bolsa de Nova York para soft commodities, como algodão, cacau, café, suco de laranja e açúcar, não abriram. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h22. E o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira que a peça orçamentária para o ano que vem não prevê uma correção da faixa de isenção para o imposto de renda à pessoa física. Prometida pelo presidente Lula ainda na campanha presidencial de 2022, a reforma da tabela do imposto de renda não avançou nos últimos 2 anos. O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, explicou que uma eventual atualização da tabela poderá demandar atualização de outras faixas de renda. Para a alteração da tabela, é necessário que o Congresso aprove um projeto de lei com alguma fonte de compensação para a renúncia de arrecadação. E economistas descartam mudança na postura do Banco Central caso Galípolo seja eleito seu novo presidente. Quem vai explicar melhor essa história é Norberto Notari. O nome indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para presidir o Banco Central será sabatinado em breve pelo Senado Federal. E se for aprovado, assume a instituição financeira no mês de janeiro de 2025. Esse é o caminho que Gabriel Galípolo terá para ser 100% confirmado como sucessor de Roberto Campos Neto. E por ter passado por um rito parecido quando se tornou diretor, ele não deve ter grandes dificuldades, como detalha o economista César Bergo. Ele já passou por uma sabatina, quando foi indicado para diretor do Banco Central. Então, tecnicamente, não haverá problemas com relação à aprovação de seu nome.
Obviamente, vai haver algum tipo de indagação com relação à política de juros, né? Porque já existe uma expectativa do mercado para que a taxa de juros aumente. Então, existe um cenário diferente daquele quando ele foi entrevistado pela primeira vez. Mas não acredito que vai haver nenhum problema com relação à sua aprovação. A questão da taxa de juros, inclusive, é com certeza o tema que gera mais interesse, principalmente por ser hoje motivo de pressão por parte do governo. Na opinião do economista César Bergo, o fato de ser indicado por Lula não vai mudar a postura de Gabriel Galípolo na avaliação da Selic. Eu acredito que o Galípolo já deu provas de que acompanhará o posicionamento técnico. Várias oportunidades como diretor de política monetária, ele se posicionou do lado da maioria, provocando inclusive uma unanimidade na questão do aumento da taxa de juros. Não tenha dúvida de também os últimos comentários que ele fez com relação à possibilidade do Banco Central aumentar a taxa de juros, se necessário, e o próprio presidente da República também depois fez um comentário parecido, né? Acredito que tecnicamente ele vai acompanhar as questões técnicas, né, para decidir sobre a política monetária. O economista Jason Vieira também não acredita em grandes mudanças na postura da direção do Banco Central daqui para frente. Na prévia do mandato, você já vê Galípolo com uma postura muito pragmática em relação à questão de juros, muito pragmática em relação à política monetária e também seguindo uma tecnicidade que talvez não se esperasse partindo dele, dado que se observava no passado em relação ao que muito do que ele escreveu, muito do que ele pregava, né, até com matriz macroeconômica, heterodoxismo econômico, mas aparentemente o Banco Central ele é algo mais envolvente do que se parece em termos de política monetária, ou seja, é mais fácil um membro do Banco Central se envolver pelo Banco Central do que o Banco Central se envolver por um novo membro. A indicação de Galípolo foi bem recebida pelo mercado financeiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. 7h26 agora, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, setembro começa com calorão, mas também deve ter frente fria. Goiânia, operação autua 130 motoristas por embriaguez nesse fim de semana. E claro, também espaço para as nossas notícias locais, por isso não saia daí. A gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h36, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta terça-feira. Olha, esta semana será marcada por uma nova onda de calor que deve elevar as temperaturas em boa parte do centro-sul do país. Há previsão de mais de 40 graus em parte aqui do centro-oeste. Mas depois do calorão, que deve ser intenso, uma forte frente fria deve avançar perto do final do mês, no dia 19. De acordo com o Clima-Tempo, o ar frio deve movimentar um pouco a atmosfera, reduzindo as temperaturas em alguns estados. Mas até lá o calor ainda vai ser predominante. A partir desta primeira semana de setembro, uma nova massa de ar quente e seco vai se estabelecer no Brasil, dando início a uma onda de calor que começou ontem. Esse processo aquece mais o solo e o ar, resultando em temperaturas mais altas. Além disso, as condições secas típicas do final do inverno também contribuem para esse aquecimento. Apesar disso, nos últimos anos, essas ondas de calor têm se tornado mais intensas, antecipadas e prolongadas. Com isso, a expectativa é de que a chuva só chegue a partir da segunda quinzena de setembro até o início de outubro. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, não conseguiu cumprir o seu próprio planejamento de anunciar o seu candidato para a disputa pela presidência da Câmara até o final do mês de agosto. O prazo terminou neste fim de semana. Em evento em São Paulo no sábado, Lira disse que a escolha não é fácil, que pretende conduzir o processo de maneira harmônica. 3 nomes figuram entre os favoritos da disputa: Antônio Brito, do PSD da Bahia, Elmar Nascimento, do União Brasil, também da Bahia, e Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. Elmar é considerado o favorito para receber o apoio de Lira. A demora para o anúncio, no entanto, é avaliada pelo entorno de Lira como receio a resistências enfrentadas por Elmar. Segundo os parlamentares, Lira quer fazer o anúncio quando tiver consenso entre os principais partidos do Centrão, já que esse grupo deve ser o fiel da balança para a disputa. O consenso, entretanto, ainda não existe. Os parlamentares avaliam que Lira, ao demorar em anunciar o apoio a Elmar, adia o que seria considerado óbvio e dá fôlego para outras candidaturas. Lira ainda tenta unificar as candidaturas postas em torno do seu favorito, mas esse plano até agora fracassou. O presidente busca reeditar as eleições de 2023,
quando ele próprio foi eleito com o apoio do PL e também do PT. Saiba quais serão as mudanças no Pix para clientes e bancos a partir de novembro. Sigek Maier é quem traz essas mudanças. A partir de 1º de novembro entram em vigor as alterações anunciadas pelo Banco Central para combater fraudes e golpes pelo Pix. A principal delas é a redução dos valores que poderão ser transferidos por celulares ou computadores que não estiverem cadastrados em uma instituição financeira. Nestes casos, cada transação poderá ser de no máximo R$200 e o valor total não poderá ser superior a R$1.000 por dia. Já os bancos terão que verificar ao menos a cada 6 meses se o cliente possui marcações de fraude na base de dados do Banco Central. As instituições também deverão adotar medidas para identificar transações que sejam incompatíveis com o perfil do correntista. Além disso, elas serão responsáveis por disponibilizar informações aos clientes sobre os cuidados que devem ser adotados para prevenir golpes. Da Rádio 2, Sigek Maier. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h40. E um homem de 30 anos foi preso neste domingo no residencial Antônio Carlos Pires, em Goiânia, com 17 celulares furtados durante um show realizado no sábado no estacionamento do estádio Serra Dourada. A polícia militar chegou até o suspeito após a denúncia de pessoas que estavam no local no momento do crime. Uma delas conseguiu rastrear o seu dispositivo, procurou novamente os agentes e eles foram até o local indicado pelo aparelho. Eles chegaram a um terreno baldio, onde os celulares foram encontrados. O suspeito estava no local no momento da chegada dos policiais e confessou o crime. Segundo ele, todos aqueles dispositivos tinham sido realmente furtados durante o show. O objetivo do criminoso era revender os celulares. Operação de fiscalização flagrou e autuou 131 motoristas por embriaguez ao volante neste fim de semana em Goiânia. Todos eles receberam 7 pontos na carteira e multa de R$ 2.934,70. O procedimento pode acarretar na suspensão da habilitação dos condutores por até 1 ano. 8 motoristas acabaram presos. Os números são da Operação Baco, realizado entre a sexta-feira e o último domingo, nas imediações do estádio Serra Dourada, no Jardim Goiás, em Goiânia. De acordo com registros da Polícia Rodoviária Federal, 474 veículos foram alvo de fiscalização por indícios de alcoolemia no período e 51 condutores se recusaram a fazer o teste do etilômetro, equipamento popularmente conhecido como bafômetro. No total, a operação expediu 182 autos de infração e recolheu 34 veículos. A Delegacia Especializada em Crimes de Trânsito de Goiás afirma que 8 pessoas foram presas durante a operação. Número considerado baixo diante de resultados anteriores colhidos em finais de semana. E o Estado abre inscrições para casas a custo zero em 16 municípios. Agatha Couto é quem fala a respeito dessas inscrições. A Agência Goiana de Habitação, Secretaria de Estado de Infraestrutura e o Gabinete de Políticas Sociais abriram as inscrições para casas a custo zero do programa Pra Ter Onde Morar Construção. Serão disponibilizadas 661 unidades habitacionais, que estão sendo construídas em 16 municípios. Adelândia, Aloândia, Alvorada do Norte, Aragoiânia, Buritinópolis, Campo Norte, Damianópolis e Guarani de Goiás, além de Heitoraí, Inaciolândia, Itaguari, Moçâmedes, Mara Rosa, Panamá, Santa Rita do Araguaia e São Francisco de Goiás. Agora, os documentos comprobatórios do perfil socioeconômico da família já deverão ser entregues no ato da inscrição. Para se inscrever, os candidatos precisam observar os critérios básicos determinados por lei. Entre eles, ter renda familiar de até 1 salário mínimo, não possuir imóvel e não ter sido beneficiado em qualquer programa habitacional no Brasil anteriormente. Além de ter vínculo mínimo de 3 anos com o município em que será pleiteada a moradia. E ainda ter o CAD Único Federal atualizado. De Goiânia, Agatha Couto, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h43 e o São Paulo correu contra o tempo e conseguiu acertar os detalhes das contratações do lateral esquerdo norte-irlandês Jamal Lewis, do Newcastle, e do volante argentino Santiago Longo, do Belgrano, da Argentina, nas últimas horas da janela de transferências. Apesar de já ter tudo acertado, o São Paulo corria o risco de não conseguir anunciar Jamal Lewis e Santiago Longo nesta segunda-feira. Isso, porém, não seria um problema. A documentação necessária para que os dois jogadores tenham as transferências regularizadas antes das 23h59, quando se encerra a janela de transferências, já está certa. Agora restam apenas detalhes para que o lateral esquerdo e o volante sejam anunciados no site do Clube Paulista. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h44. Os preços do milho no spot brasileiro seguiram firmes na última semana. Segundo pesquisadores do CPEA, o suporte veio da retração de parte dos vendedores, que por sua vez estão atentos às valorizações nos portos e aos possíveis repasses ao mercado interno. Muitos produtores de milho começam a elevar as cotações pedidas em novos negócios, enquanto outros comercializam apenas lotes para exportação. Do lado da demanda, parte dos consumidores já indica ter dificuldades em novas aquisições. Conforme levantamentos do CPEA, a expectativa é que os embarques aumentem nas próximas semanas e que a disponibilidade interna diminua. Apesar da menor produção em 2023-24, o excedente interno ainda é considerado elevado. 7h45, Goiás é o primeiro estado do país a registrar pó de pedra rico em mineral para o solo como fertilizante para a agricultura. Vamos saber dos detalhes com a Isabela Mendes. Este pozinho acinzentado é um remineralizador de solo. Ele funciona como fertilizante natural e nos próximos anos deve se tornar uma alternativa promissora para o meio ambiente. Ele seria um fertilizante natural, de origem de rocha. No nosso caso, nós temos uma pedreira e do processo nosso de britagem sobra o remineralizador, que a princípio no nosso modelo de negócio é chamado de filler. Depois que ele passa por um processo de transformação, ele se transforma no remineralizador. A professora de agronomia Eliana Brasil explica que por se tratar de um pó de rocha natural, o produto é rico em nutrientes essenciais para o solo. Como o solo é o reservatório master, para poder garantir a produção, nós vamos garantir alimentos mais saudáveis. Então, o uso destes insumos sustentáveis e alternativos, multinutrientes, ele vai permitir dessa forma essa contribuição para o agroecossistema. Goiás é o primeiro estado brasileiro a registrar um remineralizador de solo no Ministério da Agricultura e Pecuária. O lançamento do programa a nível internacional prevê um investimento de 20 milhões de reais até 2025. Vai extrair o nióbio ou o cobre e ficava ali o rejeito ou o resíduo formando barragens. Ele vai ser empregado na fertilização do solo, porque ele tem ali uma base que, somado ao potássio, ao fosfato, ele faz aumentar a produção agrícola do estado de Goiás. O secretário destaca ainda que o lançamento do Programa Goiano de Remineralizadores também vai ao encontro da Agenda de Desenvolvimento Sustentável Mundial. O governo federal vai colocar dinheiro, o estado vai colocar dinheiro para podermos fazermos as pesquisas junto com os cientistas para dar segurança jurídica para que as empresas, as outras empresas do mundo todo possam investir também aqui em Goiás. Isabela Mendes, da Agência Brasil Central.